E esse é o segundo tópico para a gente abordar aqui em relação a essa entrevista bem reveladora que a gente fez ontem, né, Rose, com o Sidney Leite, deputado federal. A gente tinha perguntado para ele, em uma primeira entrevista, sobre o governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga, né? Ambos pré-candidatos aí para o governo do estado. E a gente tinha um tom antes e ontem foi um tom diferente, né? A gente pôde observar ontem o deputado federal Sidney Leite analisando, falando sobre a mudança de postura do governador Wilson Lima, que é um pré-candidato à reeleição, de uma postura na qual ele tem, digamos assim, feito mais coisas a favor ali de sua imagem, a favor de seu governo mesmo, né? E aí eu queria que você analisasse, Rose, também essas declarações, essa mudança de tom em relação ao governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga, ambos pré-candidatos ao governo. É uma fala política que, a meu ver, ela expressa duas questões. Uma análise criteriosa, que a gente também já tem visto surgir em outros políticos e tem registrado aqui na coluna de política dessa alteração de imagem de Wilson Lima em relação à sua gestão, em relação à articulação política. Mas é uma fala também que é um aceno político, porque o Sidney Leite também é um político. E ela é interessante de observar porque ela reflete o momento. Que na semana passada a gente ouviu aí a grita de muitas pessoas que são aliadas do senador Eduardo Braga e do ex-governador Amazonino Mendes, mas aqui a gente não está para agradar, né, Rafael? A gente está para registrar o que está acontecendo nos bastidores e o nosso principal compromisso é com os ouvintes, não é com assessor de comunicação, assessor de não sei lá o quê, assessor de sabe Deus o quê, né? Assessor às vezes até de nada, só porque só atrapalha. Mas o que acontece? O que aconteceu é que o Sidney Leite constata o momento anterior do Wilson Lima, lá em agosto, quando ele deu aquela entrevista e falou o Wilson Lima é um desastre, que o amazonino tinha um problema de saúde e que o Eduardo Braga era uma promessa, alguma coisa assim, mas que tinha muitas coisas a trabalhar ainda. Foi uma leitura daquele momento e a forma como eles se situavam naquele momento político, e a meu ver uma leitura interessante, importante, porque era como eles estavam no circuito político, na imagem pública deles também. Neste momento, não significa que o passado se apagou, significa que neste momento o governador se posiciona de uma outra maneira. Aí o próprio Sidney Leite destaca os programas de governo, especialmente as questões de assistência social, os programas sociais, porque isso tem um impacto no eleitor, na forma como o eleitor recebe, também atrai a base, né? Atrai essa base que quer receber o apoio também e a sombra desses programas todos. Um outro dado é a articulação política. Ele mesmo disse, olha, há tantos meses a gente não podia dizer que o governador tinha viabilidade para concorrer à reeleição. Hoje a gente não pode dizer que o governador é o vitorioso, ou que o amazonino será, ou que o Eduardo Braga será, ou um possível outro nome que possa surgir aí nesse jogo ainda. Mas nós podemos dizer que sim, ele também tem viabilidade para concorrer à sua reeleição, especialmente porque o trunfo dos outros era justamente os erros, assim, a frequência de erros, né, de ações do governo dele, e também o fato de que ele parecia ignorar que tinha esta máquina, né, jogava contra ele próprio desde o início do governo. Há uma configuração diferente, a gente já registrou aqui, a gente acha que já colocou aqui também que há uma proximidade de conselheiros políticos mais experientes, uma troca aí de algumas pessoas que o Wilson Lima ouve agora, e que isso tem dado algum resultado e tem dado prejuízo para quem vai disputar a eleição sem a máquina, embora seja cacique e tudo mais. Então, essa leitura que o Sidney Leite faz é o do momento, né? Mudou o tom pela percepção política e também, a meu ver, como acontece com outros políticos em outros campos, prefeitos. Algumas pessoas, elas mudaram um pouco o tom. Isso é importante observar. E é importante que seja observado, sobretudo, pelos adversários e por quem está no campo adversário. Mas eles preferem, muitas vezes, atacar o jornalista, né? Que é uma bobagem, porque não vai alterar o quadro deles.